A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, queridos. Quinta-feira, 17 de junho de 2021. Eu queria continuar o que nós estudamos ontem aqui sobre a vitória pela graça, sobre as tentações, sobre a impureza sexual. Aqui 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 1, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, todas murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, esse deixar a impureza tem a ver com começar a tomar a palavra de Deus, agora que nascemos de Deus e temos uma nova natureza. Nosso espírito foi recriado, tudo se fez novo, mas a nossa alma precisa de restauração. Quando se diz aqui no versículo 2, desejai afetuosamente, humildemente a palavra, mostra o caminho para a renovação da mente, para que venhamos a pensar diferente agora, segundo o Espírito, A palavra de Deus, como águas que saram, vão passando pela mente, mudando e devolvendo agora a imagem, semelhança e domínio, devolvendo sim a capacidade de ver as coisas de uma forma bíblica, uma capacidade de querer e praticar cada vez mais aquilo que agrada a Deus e que faz bem à nossa alma. Nós podemos ver aqui no versículo 11 desse mesmo capítulo, 1 Pedro 2,11, diz assim, olha, amado-vos, peço-vos como a peregrinos, e forasteiros, que vos abstenhais, abra a mão, renuncie, vos abstenhais das concupiscências carnais, das paixões, que combatem contra a vossa alma. Então, enquanto o pecado vai danificar a nossa alma, torná-lo ainda mais cego, mais morto, tornar a nossa alma cega, insensível, desinteressada ainda mais por Deus, cada vez mais presa, enredada e viciada no pecado. Então, o pecado, então, vai fazendo o homem retroceder de humano para animal e diabólico, quando não é confessado com a intenção de abandonar. Então o pecado ele entra e começa a matar aquilo que há de bom no homem, e começa então a cegar e a endurecer o coração, esfriar o coração. No entanto, aqui diz, olha, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências, que combatem contra a vossa alma. Então nós podemos ver que a palavra alimenta a nossa alma, restaura a nossa alma, vivifica a nossa alma, e o pecado, ele mata e cega e esfria a nossa alma, afasta ela de tudo que é bom. Aquele que peca violenta a sua própria alma, Então nós temos duas propostas, a carne nos chamando para pecar e o Espírito nos convidando a renovar a nossa mente pela palavra, misturando isso com fé, com oração, para sermos sarados, sarados, sarados. E isto então são dois chamados muito claros. Precisamos atender o chamado no Espírito. Atender agora esse chamado à santificação é possível porque temos o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas e que nos dá este ânimo e essa capacidade de se entregar a Deus. Não havia isto. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos essa capacidade de se entregar a Deus, esse interesse, essa capacidade, mas agora temos, tá bom, queridos? Portanto, o convite de Deus está aí, hoje, para você renovar a sua mente pela palavra, entregar o seu coração, dizer, Deus, eu me arrependo, eu me entrego a Ti, me ajude. Eu me arrepender, eu renunciar ao pecado, eu confiar em Ti, Eu Te adorar mais que ontem, Te perceber e Te servir melhor, tendo misericórdia das pessoas à minha volta. Quer dizer, é uma proposta que nós vamos agora, de forma continuada, buscando. Então isso é de propósito, não é por acaso, entende? E quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, queridos e amados irmãos, mais forte nós ficamos para nos entregar ao Senhor. Como diz lá em Êxodo 33, no livro de Êxodo 33, Moisés disse, Deus, eu tenho achado graça diante da Tua face, revela a Tua glória para mim, para que eu ache ainda mais graça. Lá em Tiago 4, diz que aquele que está se humilhando, Deus dá maior graça. Então você está avançando e progredindo. Então as suas emoções são afetadas, à medida que você vai se entregando à palavra, à oração,
Sabe o que acontece? O espiritual te ajuda, né? O Espírito Santo operando através do seu espírito, né? As armas espirituais vão te ajudando a tomar decisões sábias e ter força para renunciar, entende? Essa capacidade de renunciar, ela é concedida pelo próprio Deus à medida que você vai se entregando. Não é uma renúncia com tristeza ou um esforço. Não, você é conduzido. É muito importante compreender que desde que o Espírito Santo entrou em nossa vida, ele quer nos conduzir. Entende? Lá em João 3,8 diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ele não está sendo conduzido por um raciocínio humano, mas sim, ele não está no comando. Quem está no comando é o próprio Deus, que está guiando ele. Entende? Desde que o Espírito Santo entrou em nós, ele quer nos guiar em triunfo sempre, nos guiar mansamente às águas tranquilas. Então, à medida que nós vamos nos entregando, o Espírito Santo vai encontrando novos espaços e oportunidades para nos guiar. Então, quando você entrega para Deus, por exemplo, um problema financeiro, o que Deus vai fazer? Ele vai te guiar, te inspirar, te livrar de pensamentos errados, de pessoas erradas, e vai te guiar de maneira que ele vai te incluir, como você agir, como esperar, incluir outras pessoas, dar graça e favor. Assim também em todas as áreas, como nós estamos falando aqui na área sexual, na área de impureza sexual. Como é que Deus vai nos guiar? O homem vai começar a se entregar a Deus e Deus vai começar a despertar nele pensamentos puros, o desejo de ter mãos limpas e coração limpo para orar pelos enfermos, agradar a Deus e renunciar à carne. Essa é uma mentalidade, né? Porque a verdade é uma maneira de pensar milagrosa, onde o Espírito Santo renova nossa mente e nós começamos a pensar em linha com a palavra e começamos a ter outros valores. Então nós começamos a renunciar ao pecado milagrosamente. Começamos a renunciar ao pecado. No início da conversão, o homem não renuncia a todo o pecado, ele cai às vezes. É como andar de bicicleta. Às vezes ele cai, mas ele se levanta, pede perdão e diz: Senhor, eu não quero mais cair. E ele vai cair cada vez menos, até que vai chegar um momento em que ele não vai mais cair, entende? Ele vai conseguir a renúncia prática. Primeiro, a renúncia começa no coração. Você decide renunciar, entende? Você não faz provisão para a carne. Você não tem nenhuma necessidade de cumprir os apetites pecaminosos da carne, os convites da carne. Não, você não precisa. Na verdade, você é um ser espiritual. Embora tenha hormônios e tenha um corpo humano, mas Deus vai cuidar disso milagrosamente, tá? Olha só que coisa tremenda. Quando a pessoa ela para de atos imorais fora do casamento, o que vai acontecer é que ela vai ter sonhos impuros. É ali que vai ser escape, poluição noturna. Ela não vai pecar aí, porque é involuntário, é apenas o alívio ali, entendeu? Quando ela parar de se prostituir, ela vai ter sonhos pornográficos e ali ela vai ter essa eliminação. Agora, quando ela continua se entregando, esses sonhos vão se tornando cada vez mais raros, até que chega um momento que até no sonho ela renuncia, entende? Então, o que nós estamos falando? Que o Senhor, do início do processo, que você chama isso de pecado e se entrega a Deus, você não perde a salvação, a bênção, nem a comunhão com Deus, nada. Porque você está debaixo do sangue, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, desejando no Espírito, né? Sair do pecado e viver para Deus. Então esse processo ele começa de forma precária, mas ele vai avançando. E o Espírito Santo vai nos tornando cada vez mais fortes e sábios para escolher, né? Como diz lá em Jeremias, certamente eu te fortalecerei para o bem. Não é maravilhoso isso? Então o homem ele é completamente apaixonado pelo mal desde a queda, irmãos. Eu acho que é Jeremias 15:11. Isso, Jeremias 15:11. Certamente fortalecerei para o bem. Então, como Deus irá fazer isso? Ele vai renovar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida como um todo, para nós começarmos a fazer escolhas, né? De acordo com a palavra, que nos faz bem. Porque quando Deus diz que algo é pecado, não é porque ele está tirando aquilo que é bom. Não, é aquilo que parece bom à carne, mas vai fazer mal. Vai dar brechas a Satanás, não é? Então, Deus só proíbe na Bíblia aquilo que parece bom, mas não é bom. Porque Deus não negará bem algum aos que andam corretamente. E isso é legítimo dentro do casamento, entende?
Então, o Senhor está nos fortalecendo, é um processo. Uns estão mais avançados, estão para trás, mas os que estão debaixo do sangue de Jesus estão justificados, salvos, e são alvo da sua misericórdia, como diz Romanos 11:22. As eventuais falhas e fraquezas confessadas, como diz 1 João 1:7, não são computadas contra nós, mas o Espírito Santo está trabalhando para colocar nojo naquilo. Você veja, quando você é carnal, ainda não recebeu o Espírito Santo, você lê as coisas na Bíblia, parece loucura, e impossível, e difícil. 1 Coríntios 2:9 diz que as coisas que não subiram ao coração do homem, não foi revelado, são reveladas àquele que o ama, e que aos carnais lhe parece loucura. Então veja, no início do processo, como a gente tinha uma alma que sempre foi guiada pela carne, as coisas de Deus parecem impossíveis, pesadas, difíceis, chatas, absurdas, e parece que não faz sentido, entende? Mas à medida que Deus vai renovando a nossa mente, nós começamos a compreender que a imensa provisão da graça nos banca e que nós conseguimos. Olha a graça passando pela nossa mente, nos fazendo ver sentido em abster-se do pecado. E também ver os recursos da graça, que nos bancam, porque não é o esforço, é a graça nos conduzindo. Não é a gente que para de pecar, é a graça que nos conduz para fora do amor ao pecado. É um presente, entende? Não é que você está se esforçando, lutando, que nem um doido, não. Na verdade, não é um esforço, você depende da graça, e a graça produz essas mudanças, né? No início a pessoa ainda cai algumas vezes, mas com o tempo ela começa a cair cada vez menos. E chega um momento em que ela começa a perceber a graça, começa a perceber, como se diz, o que ela vai ganhar em abrir mão da impureza, vai perceber cada vez mais a Deus. Porque os amigos íntimos, Deus revela a sua glória, né? Revela os seus segredos, né? Então, não é debaixo de condenação, não é. É se reconciliando com Deus. Você se reconcilia com Deus, né? Todo errado, pelo sangue, confessando que aquilo é pecado e desejando largar. E depois você tem o trabalhar do Espírito, aonde você consegue se entregar mais e mais a Deus e renunciar ao pecado. Isso é um milagre, viu, amados? Isso é um milagre que ele é plenamente possível. A Bíblia diz: se o Filho... se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17, olha só, 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo é nova criação, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Cristo agora não é mais aquele Galileu que estava ali somente em forma humana, que era 100% homem e 100% Deus, não é? Ele ressuscitou, hoje ele é o Cristo glorificado, né, amados? O que ele continua sendo homem, mas ele agora não tem os limites da condição humana, entende? Como homem, ele estava em um só lugar. Como homem, ele sentia cansaço, sono, entendeu? Mas agora, com o corpo já glorificado e sentado à direita de Deus Pai, nós não podemos ver o Jesus como apenas aquele que estava nos evangelhos para morrer por nós. Mas nós vemos na Apocalipse aquele com os olhos de fogo, aquele cheio de glória, entendeu? Um Jesus que pode nos ajudar, com certeza, porque aquele que estava na Galileia, amados, ele estava ali, 100% Deus, 100% homem, para ajudar um por um. Hoje ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? Coisa tremenda, amados. Então, ele estava dizendo aqui: a ninguém conhecemos segundo a carne. Amados, quando Jesus morreu e com o seu sangue purificou tudo que era no céu e na terra, ele comprou todos os corpos para a pureza, para serem cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, lá em 1 Timóteo 2,4. Então, muitos não vão ser salvos porque não querem. Diz: não queremos que Cristo reine sobre nós. Eles não entregam a sua vida para Cristo. Eles poderiam entregar e serem casas de Deus, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, então não entregaram a sua vida. E os seus corpos são casa de demônio muitas vezes, entende? Mas aqui é uma possibilidade. Não é porque uma pessoa hoje ela está na carne que você vai ver ela na carne. Você deve olhar e ver como ela seria cheia do Espírito Santo. É um ato de fé, entende? Jesus olhou para Paulo, um perseguidor, e viu nele um missionário. Jesus viu naquele tímido Gideão escondido e disse: vai, homem valente.
Então a fé, ela vê em nós qualidades futuras, né, em Cristo, no Espírito. Então, a ninguém conhecemos segundo a carne. A gente olha as pessoas mais velhas como pais e mães, com toda a pureza, aqueles da nossa idade como irmãos e irmãs, e os mais jovens e pequenos como filhos, como sobrinhos, entende? Com toda a pureza, sem nenhuma malícia, entendeu? A gente não olha segundo a carne. Há o potencial de todo mundo ser cheio do Espírito Santo, há esse potencial. Nem todos se entregaram ainda, mas podem se entregar, e nós vemos em Cristo todos se entregando. A gente vê que nada podemos contra a verdade, mas só pela verdade. O que a gente puder cooperar para que esses corpos sejam puros, a gente pode cooperar. Mas cooperar com a impureza, não. Mesmo que a pessoa, não sabendo que ela foi comprada por Cristo, né? E ela diz, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Ela não sabe que o corpo dela, do solteiro, pertence a Cristo. E do casado, pertence à esposa e ao esposo, certo? Portanto, o que nós vemos é que se a pessoa pensa que o corpo é dela para ela fazer o que ela quiser, e ela diz, olha, o corpo é meu, eu posso oferecer a você, mas você ninguém conhece segundo a carne, você não conhece ninguém segundo a carne. Ela pode pensar que aquela carne ali é para a impureza, que aquela carne é dela, mas você sabe que Cristo comprou com seu sangue e purificou todas as coisas que estão no céu e na terra, e que aquele corpo ali é para ser santo. Você está ali para cooperar para que aquele corpo seja santo. O que você puder fazer por isso você fará, não forçando ninguém, não querendo que a pessoa receba Jesus na marra, mas você vê assim. Nós vemos todas as pessoas com a probabilidade, com a capacidade, oportunidade, privilégio de serem cheias do Espírito Santo. Se elas ainda são carnais e não veem nisto, que Jesus as comprou e purificou, e que o corpo delas pode ser templo do Espírito Santo, nós a ninguém vemos segundo a carne. Nós não vemos as pessoas segundo o olhar humano. À medida que você vai ficando espiritual, você não vê as pessoas com sensualidade, com malícia, com cobiça, com inveja, mas você vê as pessoas como alguém que você pode levar a ser cheio do Espírito Santo, a maturidade espiritual. Quer dizer, o teu olhar é um olhar espiritual no sentido de cooperar para que essa pessoa seja cheia do Espírito. É só isto. Agora, se essa pessoa não quer, não é? Você não vai entrar na dela, mas você vai continuar crendo que ela um dia pode ser cheia do Espírito Santo e você vai cooperar para que ela seja cheia do Espírito Santo. Jamais vai cooperar com a imundícia sexual, porque você agora é um canal de Deus, não é mais um canal das trevas. Então, assim como nós não usamos os nossos membros para se unir à prostituição, nenhum dos membros que pertence a Cristo, então todo o nosso corpo é santo. Não há nenhuma parte do nosso corpo que é para a imundícia, né? Nenhuma parte foi feita quando Deus criou o homem, aquele boneco de barro ali, ó, o corpo humano, nenhuma parte dela é imunda. Nenhuma parte é imunda. Passa a ser imunda quando se entrega ao espírito imundo. Entende? Aí se torna imunda. Mas Jesus, com o seu sangue, providenciou para que todos possam ser santos. Então nós estamos nesta dispensação, movendo no Espírito, para cooperar com que todos sejam cheios do Espírito. Esse é o nosso trabalhar. Nosso trabalhar não é na carne, mas é no Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida, é vivificação. Portanto, enquanto os carnais estão procurando oportunidade para pecar, os espirituais estão trabalhando para que as pessoas saiam do pecado. Não há no espírito nenhum olhar, um quartinho, nenhuma provisão para pecar, para sujar o corpo de outras pessoas ou o seu próprio corpo, entendeu? Isto é inconcebível porque o espírito nos dá uma mentalidade diferente. Aqui ele diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Você não vê uma pessoa com uma possibilidade de prostituição, mesmo que ela te convide, mesmo que ela esteja sem roupa na sua frente, dizendo, olha, o corpo é meu, quero te entregar. Você vai dizer, não, eu estou aqui como peregrino e forasteiro para levar você para o Espírito. Né? E é claro que contra a tentação a gente não luta, a gente foge. José não ficou ali explicando para aquela mulher, quando ela tirou a roupa dele, ele saiu correndo, porque a tentação não é para ficar olhando pornografia, dizer, não, eu sou forte, não, isso não me afeta. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então não adianta você ficar tentando lutar contra a tentação. Se alguma pessoa vive te convidando para... você anda com uma pessoa, por exemplo, que ela vive te convidando para a imoralidade,
falando coisas obscenas. Então você tem que se afastar dessa pessoa, entendeu? Se aquela pessoa desperta em você pensamentos impuros, né? A Bíblia diz: se o teu pé faz você pecar, corta. Pare de andar com essa pessoa. Se essa pessoa só fica postando pornografia na internet, falando coisas obscenas, você não tem que ficar evangelizando ela, entendeu? Porque aí você está tentando evangelizar ela, mas ela está despertando em você cada vez mais sensualidade, não é? Então eu me lembro uma vez que um pastor pregou sobre isso, né? Uma jovem falou que queria namorar com um rapaz do mundo, né? Uma jovem queria namorar com um rapaz do mundo e que queria convertê-lo a Cristo. Aí o pastor sentou, né, na cadeira e colocou ela em cima da mesa, assim, sentada em cima da mesa, né? Aí ele sentou na cadeira e ele falou assim: pegue eu aqui que estou sentado na cadeira e me leve para cima da mesa. Aonde está você? Pegue eu aqui, sentado nessa cadeira, e me leve até onde está você, em cima da mesa. Aí ela fez aquele esforço tudo, tentou levantar e não conseguiu. Aí ele pegou na mão dela e falou: veja, pegou na mão dela e puxou, deu um puxão assim, e ela saiu de cima da mesa para o solo, né, em pé. Não caiu, entendeu? Foi um puxão, assim, não para machucá-la, mas para ela ver. Quando ele pegou na mão dela e puxou, ela caiu em pé, do lado da cadeira. Ele falou: tá vendo? Você me levar até onde você está em cima é difícil, mas eu trazer você aqui para a carne é fácil. Então a pessoa carnal, ela vai viver te convidando para a prostituição, para a imundícia, para a carnalidade. Agora você vai evangelizar essa pessoa, e ela postando nudes, e ela te convidando para ir para as bagunças, para as noitadas? Não, né? Então veja só, eu me lembro que bem no início da minha conversão, eu acho que eu tinha 1 ou 2 semanas de igreja, e eu reencontrei uma ex-namorada minha, e que a gente tinha feito muita coisa errada, muita mesmo, sabe? Eu até pedi perdão para ela, ela falou: você tá doente? Eu falei: não. Ela pensou que eu estava doente, né? Acho que ela devia ter transmitido doença sexual para muita gente, né? Ela tinha feito com todo mundo no bairro lá, né? Aí eu encontrei ela, e eu tava bem triste por ter feito isso, e fiquei tão feliz de encontrá-la, né? E pedir perdão. Ela falou: por que você está me pedindo perdão? Você está doente, né? Porque para as pessoas assim, se você está bem humilhado ou pedindo perdão, é porque você está mal, né? Porque você está morrendo. Eu falei: não, não é isso não. É que Deus me falou que eu errei com você, eu quero te pedir perdão e tal. E quero te falar da Bíblia. Ela falou: ah, que bom. E ela sempre ia lá em casa, né? E aí ela foi na minha casa, eu abri a Bíblia, né? E a gente colocou uma música lá e comecei a mostrar os versículos para ela. Nisso ela me abraçou, se jogou em cima de mim. Eu joguei a Bíblia para lá. O que isso significa, irmão? Eu não estava preparado, né? Ela não foi lá em casa para ouvir a Bíblia, ela não foi lá em casa para conversar comigo, está entendendo? O inimigo queria que eu caísse novamente. E eu, como um tolo, pensando que podia evangelizar uma ex-namorada que estava na carne e que não queria nada com a Bíblia, entendeu? Há muitas pessoas que se aproximam de nós, mas elas não querem ir para o Espírito. Elas querem nos puxar para a carne. Então não adianta semear entre espinhos, dar pérolas aos porcos. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes. Então essa renovação, até para quem está dentro da igreja, é para quem quiser, irmão. Se a pessoa não quiser, ela vai ficar 50 anos na igreja carnal. Não vai nascer de Deus, entendeu? Não vai ser gerada de Deus, porque essa entrega, essa renovação da mente é para quem quer. Por isso que eu tenho falado na parte 1 e agora na parte 2, que é para quem quiser, meu irmão. Não é algo que acontece por acaso, né? Deus não vai fazer isso para você enquanto você escolhe o pecado, não. E também você não vai se auto-santificar no fanatismo, tentando largar na marra, virar anjo, não. Isso é uma parceria legal, onde Deus faz isso com você, Ele renova a sua mente, tá? Ele te dá essa condição de ter um novo coração, essa mentalidade, e você vai ver como é maravilhoso se livrar da impureza. Essas garras que prendem muitos pastores, muitos ministérios, a impureza, ela torna a pessoa morna, sem fruto, sem sinais, sem revelação. A impureza faz com que a pessoa se torne fraca para comunhão com Deus e para o evangelismo. Gera uma safra de mornos,
naquele dia vai ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas enquanto está vivo, ainda dá para se arrepender, entendeu? Dá para se limpar. Se a pessoa está realmente confessando e se entregando a Deus, Deus vai ter misericórdia, vai limpar a pessoa, certo? Por isso eu te digo, não tenha misericórdia da impureza, não aceite a impureza na sua vida, entende? À medida que você começa a se entregar a Deus, Ele começa a revelar os recursos da graça. E você começa a ver que você pode. E você começa a ver que você quer. E você começa cada vez mais a fazer escolhas, não na marra, por tristeza, por necessidade, mas decisões sábias, porque você começa a ter a mente de Cristo. Cristo, sendo Deus, se fez homem e servo de homem, humilde. Lavou o pé dos discípulos, mas Deus exaltou o nome dele acima de todos os nomes. Então, à medida que você começa a renunciar à impureza, Deus começa a mostrar a glória dele para você. E você começa a ter, em substituição à impureza, a comunhão com Deus. Você começa a ver fruto na vida das pessoas que você ora. Você começa a ver resultado espiritual nas suas orações. Você começa a ter mais paz, mais alegria. Você começa a ter certeza de salvação. Você começa a ter ânimo e revelações cada vez maiores. Então, aí você começa a ver que o que você está ganhando com a pureza, com a santificação, excede em muito o prazer da impureza. Então, você não precisa do pecado sexual, você não precisa. A carne diz que você precisa, a carne diz que você é necessitado disso, que isso é importante. Mas, olha, quando você se faz amigo de Deus e decide romper com a escravidão da impureza sexual, você tomou uma decisão muito sábia. Além da impureza sexual, tem a ansiedade, a preocupação, o orgulho, a inimizade, a mágoa. Nós vemos aí que existem outras coisas, mas a impureza, ela é o principal. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A primeira coisa que é pecar contra o corpo, a impureza sexual, é o mais grave, é o mais grosseiro. Quando você vence a impureza sexual, você começa a vencer também as outras demais fortalezas. Tudo deve começar, né? Diz que a melhor coisa para fazer o bem é parar de fazer o mal. A primeira coisa que nós temos que abrir mão é da impureza, entendeu? Porque o Espírito é santo, nós não podemos extingui-lo, né? O Espírito é santo e pecar contra o corpo faz com que você esteja ofendendo o Espírito Santo da graça, extinguindo o Espírito, retrocedendo espiritualmente. E casa vazia vem 7 demônios, né? Então, eu não quero que vocês sejam escravos da impureza, mas sim servos da pureza de Cristo. Levantando a mão sem ira nem contenda, mãos puras, coração limpo, amigo do rei. Sabe, você não imagina quantas coisas boas você vai ganhar em troca de abrir mão desta coisa que você não precisa, que é a escravidão sexual. Há muitas pessoas que estão presas pela pornografia, pela masturbação, pelo sexo fora do casamento, por desejos pelo mesmo sexo, tentações, né, pelo mesmo sexo. Pessoas que descem mais baixo, como animais, né? E então o que eu digo para você é que eu estou aqui para orar para você e quebrar cadeias. Se você quiser, concorde comigo em oração. E você vai ser livre, e você vai conseguir começar a renovar a sua mente, conseguir começar a se entregar, entendeu? E dessa entrega, Deus vai começar a revelar para você que Ele está se agradando. E vai começar a te dar revelações, paz, alegria que você nunca sentiu, indizível. E você vai dizer: meu Deus, isso é bom. E aí você vai continuar renovando a sua mente, entregando o seu coração. Então essa libertação ela é necessária. Eu quebro agora as cadeias sobre a sua vida. Eu uno a minha fé com a sua. Mateus 18, 19, se o que Deus ligar, será feito. E eu profetizo agora, debaixo do sangue de Jesus, quebrada a cadeia, o fascínio, o canto da sereia, o magnetismo, a influência e toda a opressão sexual. Declaro você puro, limpo como um anjo. Você nunca pecou. E apagado todos os passados, todos os vícios, todos os vínculos, pactos, devolvendo a tua alma a você, devolvendo a alma às pessoas que você se uniu, quebrando todos os vínculos, pactos, ligação, ligadura, toda ligação de alma. Declaro você livre, puro,
Declaro você fortalecido para começar esse processo de renovar a sua mente. Eu profetizo esse ânimo, eu profetizo essa condição. Agora você está puro, tem esse ânimo, essa condição. Comece e veja como é maravilhoso se entregar a Deus dia a dia e receber dele força e sabedoria para ir renunciando e vencendo.